Olá amigos, muito bom dia. Hoje já é dia 9 de setembro de 2020 e vamos para a segunda parte do freio traseiro do Palio. Aqui estão os patins. Como eu disse, os patins não vêm com os pinos montados, nem com a alavanca. Nós vamos ter que montar eles nos patins, tá? Como eu disse, deixe uma sapata montada, não desmonte completamente, caso vocês se confundam na hora de montar. É bom lembrar que de frente para o espelho vocês vão ver os patins, mas a alavanca, onde vai o cabo do freio de mão, fica por dentro. Ela não fica por fora que nem Fusca antigo, fica por dentro, tá? E o sistema de freio trabalha seco, porém nessas articulações aqui eu recomendo que vocês coloquem um pouco de graxa. Pouco, tá? Na embalagem da sapata vem os pinos. Vem a arruela espaçadora de pressão, ela é uma ondulada, tá? que vai se pressionar na hora de montar e vai manter a alavanca sem folga, tá? Essa aqui é a trava, é só colocar em cima e bater com um soquete de 8 mm longo até o fim, que ele já trava, é só isso. Ela vai e não volta, tá bom? Então funciona assim. De frente, vocês vão ver que se vocês colocarem os patins em cima da mesa, um de frente para o outro, todos eles são iguais. Vendo pelo outro, lógico que isso aqui é o contrário, tá? Você está de frente para esse patim, esse patim é do lado do motorista, lado esquerdo. O cabo do freio de mão vem por aqui. Já neste caso, lado direito, o cabo do freio de mão vem por aqui. Então, a alavanca fica aqui. Eu vou montar, não posso mostrar o processo, porque ainda não tenho como fazer isso. Depois de montado, fica assim, tá? Tem que estar livre. Ele vai oferecer uma certa pressão, mas livre, tá? Ele vai e volta. Você vai sentir ao movimentar que ele está um pouco justo. Aí nós temos a alavanca do regulador, que vai aqui. Ela também é montada por dentro, tá? O processo é o mesmo. Pega um pino, uma arruela, não importa a posição que ela fique, coloca aqui, lógico, passa uma graxinha, né? Pouca graxa, o sistema de freio trabalha seco, então não adianta passar muito. E ela vai entrar de baixo para cima aqui. Lembre-se que você tem que imaginar que você está de frente para o espelho. Nesse caso, como eu falei, lado do passageiro, o cabo de freio de mão entra por aqui. A alavanca está ao seu lado esquerdo. E o pino do regulador entra aqui, neste furo do lado direito. Isso aqui não, hein? Isso aqui é da mola que prende o patino no espelho. Alavanca de regulagem automática montada. Agora nós vamos para a montagem do regulador. Não esqueçam de colocar a mola antes. Não adianta tentar colocar essa mola junto durante a montagem. Montem ela antes, prendam numa morsa, puxem ela para trás. E lubrifiquem a rosca do regulador. E voltem a catraquinha até o começo, tá? Aqui vocês veem que eu coloquei. Vou dar uma dica para vocês, usei esse soquete. Ele encaixa perfeitamente. O pino entra dentro dele com uma certa... É justo. Mas ele tem que entrar folgado, tá? Não pode entrar preso. Por quê? Porque também tem que sobrar um mínimo de parede para poder empurrar a mola trava para dentro. Se ela ficar muito para fora, for muito larga, ele empurra as abas e ela não desce, tá? Lembrem-se, como eu falei, se vocês não desmontaram o outro patim, vocês vão ver de frente para vocês que a mola vai ficar para fora, vão ficar de frente para vocês, tá? E essa parte maior para fora, quando vocês forem colocar aqui dentro da alavanca de freio de mão, tá bom? Não posso mostrar para vocês, infelizmente, como eu vou fazer isso. Depois de encaixado no patinho, onde vai a alavanca do freio de mão, ela vai ficar assim. Aí partimos para colocar do outro lado
e do outro lado só fica preso no patins se vocês colocarem esta mola. É a mola que vai em cima. E ela tem posição, tá? Vejam bem essa ponta aqui. E vejam bem o encaixe aqui. Ela vai assim. Porque do outro lado, vocês não vão conseguir colocar. É muito mais complicado. É melhor vocês colocarem ela assim. Vocês vão fazer assim. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Somente a mola. Vocês vão ver que o patim não encaixou no regulador. Depois, segurando esse patim com uma mão e esse outro com a outra, coloque o dedo aqui para segurar esta mola que está encaixada no patim. Outro dedo aqui para não desencaixar essa mola. Puxem o patim até encaixar aqui. Tá vendo? Ela escapa com certa facilidade. Depois que encaixou, não escapa mais. Depois de encaixado vai ficar assim. Vocês virem. Tá vendo aqui? Puxa para baixo até encaixar aqui. É isso que tem que ficar encaixado nessa alavanca. Porque toda vez que o cilindro abrir e tiver um movimento muito grande, essa alavanca vai descer, empurrando o regulador para baixo, regulando automaticamente a distância da sapata da campana. Uma outra coisa que vocês devem ficar atentos é na posição da catraca, tá? Dos dentes da catraca. Esses dentes da catraca, eles são angulados numa direção. Não acreditem na montagem da fábrica. Esse aqui, no caso, veio montado ao contrário. E eu tive que desmontar de novo para poder colocar na posição certa. Se eles forem montados na posição errada, isso aqui não vai acontecer. Ó. Tá vendo? Toda vez que você puxa o patim, a alavanca desce e empurra a catraca numa direção de apertar. É isso que acontece lá no espelho. Se por acaso ela estiver virada ao contrário, a alavanca vai passar e não vai empurrar, fazendo com que o freio não avance, a regulagem não avance, fazendo com que depois o pedal fique baixo. E por falar em pedal baixo, o que mantém o pedal alto é o freio traseiro, não é as pastilhas. As pastilhas, por mais que elas gastem, o pistão da pinça vai avançando, fazendo com que elas mantenham uma distância constante do disco. Então o que acontece? O que mantém o freio alto na posição alto, né? Você pisa no freio, você não vê que ele vai lá embaixo. Ele pisa, você já está lá em cima. O que mantém a posição do freio alto é a regulagem constante das sapatas traseiras, quando é freio a tambor na traseira. Porém, o que breca o carro é a frente. Então veja bem, o que mantém o pedal alto é o freio traseiro quando é tambor, mas o que breca o carro é o freio dianteiro. 75% do freio do carro são as rodas da frente. 75% a 85%, tá? Fica aí a dica. Tá aí, gente. Espelho montado na sapata do lado esquerdo. Eu aconselho vocês a rosquearem a tubulação, caninho de freio no cilindro, antes de colocarem o parafuso de fixação e deixem para colocar o sangrador por último, porque senão ele vai atrapalhar o movimento da ferramenta aqui atrás. O cabo de freio é colocado na alavanca antes da sapata ser instalada. Então vocês têm que colocar o cabo, vou mostrar na outra, aqui antes de encaixarem a sapata no lugar, tá? Depois é só colocar a mola desta primeiro, depois essa aqui e colocar a mola aqui de trás, aqui de baixo. Outra coisa, tá aqui o tambor de freio. Vocês vão ver que ele tem uma certa folga, certo? Certo. Se vocês quiserem dar uma força no regulador, vocês podem, porque assim você evita todo aquele trabalho dele se autoajustando, você consegue um resultado melhor, porque mesmo assim vocês vão ter que dar uma regulada, uma sangrada e uma regulada no freio de mão. E vocês podem ter um falso positivo se vocês não ajustarem aqui antes, um freio de mão que você puxa e não para. Outra coisa, aqui tem um pino, ele tem que estar praticamente encostando na sapata, no limitador. E para isso vocês precisam ir lá dentro, tá vendo aqui? Aqui
é onde fica o parafuso de regulagem do cabo. Vocês têm que soltar como eu estou fazendo. É uma Allen 6, aqui eu estou usando um soquete 6. Soltar completamente para ele recuar lá, para você ter uma regulagem mais perfeita de todo o sistema. Não se regula freio, não se monta ou se deixa a catraquinha se autoajustar com o cabo do freio de mão muito puxado, tá? Isso é uma coisa que você tem que fazer antes. Senão vocês vão ter um freio de mão baixo, mas que não para o carro. E aqui é fácil. Chave de fenda, mão apoiada aqui no eixo. É só puxar para cima. Ele vai aumentando. E vocês controlem, né, o avanço. Ó, ainda entra bastante folgado. Digo isso porque consigo sentir essa folga lateral da campana. Mas cuidado, tem que ficar livre. E mais um pouco. Vocês vão fazer isso até essa folga lateral diminuir. E olha só o quanto esse regulador ia ter que trabalhar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. No começo, o regulador estava bem aqui. Ele andou praticamente tudo isso. Se vocês fossem esperar o automático fazer isso, vocês não iam conseguir uma boa regulagem de freio de mão nunca, tá? Agora nós podemos colocar a campana. Vocês podem ver que está sem o cubo. Ela entra, mas já percebe que não tem aquela folga lateral e está livre. Agora vamos colocar o cubo dos dois lados, dar o torque, colocar o selo e providenciar para sangrar, andar com o carro e somente depois regular o freio de mão. Bom amigos, já é 3 horas da tarde e nós tivemos um pequeno contratempo. Depois de colocar as rodas, sangrar o freio, fui dar uma volta, até bastante extensa, para dar uma queimada na lona, assentar a lona. E na volta eu percebi que o freio de mão estava um pouco mais alto e o pedal mais baixo. Qual foi o problema? O regulador de freio que o dono do carro comprou estava com um fio de rosca ao contrário. Aqui é rosca direita. Porém é engraçado, aplicação lado direito. Entende-se lado do passageiro. Porém do lado do passageiro a rosca é esquerda. Então toda vez que pisava no freio, o regulador voltava e afastava a lona da campana, fazendo com que o pedal descesse e o freio de mão subisse. Então tive que comprar outro. Nessa de chegar outra peça, o cliente chegou também e eu acabei não mostrando para vocês como é que fazia a regulagem do freio de mão. Mas é simples. Bom, só lembrando, quando no Palio a roda do lado direito, que é do passageiro, a rosca do regulador é rosca esquerda, é o contrário, tá bom? E depois de trocado, regulado de novo, regulado na mão, como eu mostrei para vocês aí atrás, foi só colocar a roda, regular o freio de mão com isso aqui. Isso aqui é um soquete Allen 6 que se encaixa perfeitamente no parafuso de regulagem. Vocês têm que regular com a traseira levantada, freio de mão baixado, até começar a soltar, até começar a travar a roda. Começou a travar a roda, solta, ficou livre, puxa o freio de mão, solta e vê se as rodas estão livres. Se a roda ainda estiver um pouco presa, vai lá e solta mais um pouco, faz o movimento outra vez, puxa o freio de mão e solta, ficou livre, está pronto. Ele tem que subir por volta de 3, 4 dentes no máximo, tá? Pode até subir 5, 6. Às vezes é preciso fazer isso porque o cabo não está tão bom, já seria necessário trocar, mas nesse caso estava bom. Ele subiu 3, 4 dentes, travou, soltou a roda também. E é isso. Por enquanto é só. Se vocês gostaram do vídeo, aquele like é muito importante para manter este vídeo em evidência, tanto na minha página do Face, como no meu canal do YouTube. E se vocês gostaram, compartilhe e mostre para os seus amigos. Fica interessante, porque um vídeo tutorial como esse pode ajudar vocês no momento de final de semana, quando vocês não têm um mecânico para fazer o serviço. Então é isso, minha gente. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo.